Na aula de hoje, no grupo 8, capítulo 20, o módulo é o 125, o espaço reservado ao leitor nos instrumentos de comunicação. Esqueci de falar a página, desculpem. A teoria está na página 21. Quem gostaria de começar? Eu. Vai. O espaço reservado ao leitor nos instrumentos de comunicação. Quando queremos obter uma informação por meio de notícia ou de qualquer outro gênero textual, geralmente a procuramos em uma página da internet. Embora muitas pessoas ainda leiam revistas e jornais impressos, são aqueles publicados em papel, a internet tem forte presença para a maioria dos leitores. Quem usa a internet para ler notícia, certamente já se deparou com um espaço localizado abaixo do texto lido, destinado a quem queria fazer um comentário sobre aquilo que leu. Geralmente, esse espaço recebe o título Comentários. Muito bem, então quando nós lemos uma notícia na internet, normalmente no final dessa notícia aparece um espaço com o nome Comentários, que é onde o leitor daquela notícia pode fazer comentários sobre ela. A seguir, você verá um exemplo de um suposto comentário redigido por uma pequena leitora, Catarina Junqueira, a respeito de uma notícia sobre o grande incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro de 2018, publicada também no também suposto jornal Sábios Curumins. Comentários. Eu estou muito triste em ler essa notícia. Puxa, um museu desses com tantas peças valiosas, sem falar nas pesquisas que estavam sendo feitas e que foram perdidas, não é? O que será que podemos fazer para evitar esse tipo de tragédia? Será que a população pode contribuir de algum jeito? Jornal Sábios Mirins. É realmente triste, Catarina, mas a sua reflexão é muito boa. Acreditamos que é possível, sim, fazer algo para evitar uma nova tragédia como essa. Uma delas, talvez, seja começar a frequentar mais os museus. Quanto mais eles forem valorizados pelo público, mais investimentos poderão receber. Além disso, é importante que a população sempre vote com consciência e verifique se os candidatos que elegeram realmente estão cuidando de nossos museus. Obrigada por seu comentário. Então, observem que o comentário ou os comentários têm algumas características. A primeira delas é o nome da pessoa que está escrevendo no começo do texto. Aí nós temos o texto, logo abaixo dele a data em que o texto foi escrito e o horário em que ele foi postado. Da mesma forma, a resposta também aparece o nome de quem escreveu, a mensagem, a data e o horário. Quem continua? Eu, tia. Vai. Veja que um comentário de leitor tem uma estrutura que costuma se repetir ou aparecer de forma semelhante de um veículo para outro. Além da foto de quem fez o comentário, o que é optativa, pode aparecer ou não. O nome dessa pessoa, a data e o horário em que o comentário foi feito e o texto do comentário em si. Quem representa o veículo de informação pode dialogar com o leitor como esse exemplo dado. Ou seja, o próprio jornal também pode comentar respondendo ao leitor, criando-se assim uma conversa. Por isso, é sempre fundamental que, ao escrevermos um comentário, sejamos muito respeitosos, tomando cuidado com as palavras usadas. Um bom diálogo não é construído com base em ofensas, e sim com boas ideias. Muito bem. Então, quando nós vamos fazer um comentário na internet, temos que pensar na questão de termos respeito com o outro, com quem vai ouvir o comentário. Aí nós temos um para ir além, saber comentar.
A internet é um dos veículos de comunicação que mais permitem que as pessoas expressem suas opiniões sobre qualquer tipo de assunto. Um recurso que nos dá essa liberdade é, por exemplo, o campo comentários, que aparece em sites de jornais e até em livros de receitas. Ao comentarmos, devemos ter em mente que qualquer pessoa pode ler nossa opinião. Portanto, devemos usar uma linguagem mais formal e respeitosa, para não deixarmos o leitor confuso ou ainda para que um possível erro nosso não gere interpretações erradas. Por meio dos comentários, podemos conhecer opiniões divergentes da nossa e, dessa forma, entender os vários aspectos da mesma questão. Além disso, devemos ter muita atenção para não divulgarmos um fato incerto que não teve apuração devida para não cairmos nas fake news. Lembre-se de que comentar, dialogar e debater com inteligência também são atos de cidadania. E assistiremos agora a alguns vídeos explicando como deve ser o comportamento ético nas redes sociais. Não é um vídeo só, são alguns, e eu vou colocar para vocês no grupo. As redes sociais, os blogs, nada mais são do que diferentes canais de expressão para aquilo que nós fazemos todos os dias, conversar com as pessoas. Porém, a internet, ela conseguiu turbinar a nossa conversa e agora o ouvido de quem nos escuta é do tamanho do mundo. Você deve conhecer pessoas mexeriqueiras, do tipo que é só você contar um segredo e ela espalha para todo mundo. Pois é, é preciso enxergar também a internet como se fosse uma grande fofoqueira sem limites para o que ela é capaz de fazer com o que nós dissermos ali. O engano é achar que o que nós dizemos para alguém ou comentamos em um pequeno círculo de amigos irá permanecer ali. Ao contrário, as nossas palavras ficam gravadas em pedra eletrônica e isso pode trazer problemas. Começa quando nós decidimos enviar um e-mail super confidencial e o programa de e-mail faz o favor de preencher automaticamente o endereço sem nos darmos conta disso. Um médico numa base militar norte-americana que pretendia enviar o diagnóstico confidencial e delicado de um soldado a um colega do hospital não percebeu que esse tal de preenchimento automático de programas de e-mail simplesmente assumiu o nome de seu catálogo de endereços que continha os e-mails de todos os soldados do quartel. Todo mundo recebeu o relatório confidencial. Opiniões dadas em listas de discussão, fóruns e comunidades podem servir de munição para um processo contra você. O pior é que para esses casos não existe um exterminador do futuro. Anos depois de você passar por todos os problemas e conseguir resolvê-los, aquilo pode começar a pipocar em outros lugares. Alguém copia para outro fórum, que cai nas mãos de alguém que copia para outro e assim vai. Sabe aquele e-mail da menininha doente pedindo orações ou doações? Já deve ter uns 20 anos que ela sarou, mas a gente continua recebendo a mensagem. O melhor é saber que, apesar de qualquer assunto poder ser postado em redes sociais, eu devo verificar sempre se isso não irá causar problemas para mim, para quem o ler ou para quem for citado nele, agora e para sempre. Mandar uma mensagem nas redes sociais é como rasgar um travesseiro de plumas ao vento. Depois, fica impossível recolher todas as penas. Este é um campo minado e nós devemos caminhar nele com muito cuidado. Se a minha opinião é minha preferência e não fere ninguém, então não há por que não expressá-la e correr o risco de levar uns tabefes de quem tem opinião contrária. Temos, afinal, a liberdade de expressão ainda nesse país. Existem pessoas que torcem para times diferentes, têm gostos diferentes, vão a lugares diferentes, gostam de músicas diferentes, de filmes diferentes. Elas não irão sempre concordar entre si e todas tentarão convencer umas às outras do contrário. Já quando as opiniões envolvem o nome de terceiros, a coisa pode ficar mais complicada. Então, se eu escrevo, eu devo assumir as consequências disso, caso a pessoa citada não goste. Quão grave é o que eu disse? Quais as consequências? Será que eu estou pronto para sofrer o dano? Essas são perguntas que nós sempre devemos fazer antes de clicar no botão enviar. Há também algumas áreas nebulosas, onde nem sempre as coisas são preto no branco.
E há também assuntos que podem ser considerados tabu ou entendidos como discriminação por alguns. Eu acho que os assuntos que podem ser interpretados como discriminação são um grande problema hoje, porque nós vivemos uma espécie de caça às bruxas. Etnias, raças, credos, estilos de vida, que antes eram perseguidos, ganharam uma justa proteção da lei. Porém, o resultado disso foi que passaram a perseguir quem ousar sequer insinuar alguma coisa que possa ser interpretada como discriminação. Então, se você disser que prefere as loiras, poderá ser visto como racista pelas ruivas. Até confessar sua fé com mais ousadia, né, você pode ser acusado de outras crenças ou de fé nenhuma, como radical fundamentalista. Se você aprovar certos costumes e desaprovar outros, pode acabar massacrado pelas mesmas redes sociais como retrógrado, medieval, ou alguma coisa desse tipo. Em suma, a mesma tecnologia que democratizou a comunicação entre as pessoas e ampliou seu poder de proclamar aos quatro ventos o que as pessoas pensam, pode também tolher a opinião pessoal de cada um e obrigar que todos se acomodem pela média. Isso é um problema, né? O problema disso é que não importa qual seja a opinião de alguém, ela sempre será diferente da opinião de outros e irá incomodar quem não comungar da mesma opinião. Sempre que você coloca uma foto sua numa rede social, lembre-se de uma regrinha básica que serve também na hora de postar suas opiniões. Nós somos mutáveis. E pode ser que o que eu disse hoje, ou quis que as pessoas vissem de mim hoje, da minha aparência hoje, não será o que eu direi ou o que eu serei amanhã. É mais ou menos como fazer uma tatuagem. Eu soube de um garoto que rapou a cabeça, tatuou todo o couro cabeludo, achando que quando chegasse à idade adulta, bastaria deixar o cabelo crescer, caso aquilo interferisse na hora de encontrar emprego. Só que depois é que ele se deu conta de que ele vinha de uma linhagem de notórios carecas, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Esse era um problema que ele ia ter que arcar com as consequências no futuro. Então não se engane pensando que a sua imagem ou vídeo só vai aparecer hoje para quem você enviou hoje. Não vai. Alguém sempre copia e multiplica. Além disso, você deve conhecer alguém que já teve o seu celular ou câmera roubada, não é? Ou até, às vezes, o cartão de memória apenas. O que você acha que o bandido pode querer fazer com as fotos e vídeos picantes que você tinha, porventura, armazenados ali? Isso se ele não tiver a ideia de envolver você numa chantagem daquelas, pedir um dinheirão para não publicar e você nunca, jamais ter a certeza de que ele vai cumprir a promessa. Conheço gente que pensa em voz alta e aí está o perigo. Quem não tem freios fica mais vulnerável quando participa das redes sociais. Sabe como é? Pessoas que gostam de se gabar, de dizer o que lhes vem à cabeça. O problema é que antigamente elas eram ouvidas por uma ou duas amigas. E hoje, o que lhes vem à cabeça vai aparecer no placar de um estádio em jogo de decisão de Copa do Mundo. Porque esse é o efeito que tem algumas coisas na internet. Etiqueta na internet, como em todas as áreas da vida, é simplesmente você agir de forma a não incomodar as pessoas. Antigamente a gente lia livros de etiqueta para nos adaptarmos aos padrões morais, culturais e sociais da nossa época, mas agora a coisa ficou tão embolada que é até difícil estabelecer limites. O que pode ser considerado perfeitamente normal numa comunidade virtual pode ser visto com horror pelos participantes de outra comunidade, de outra rede social. Como nada na internet é estanque, nós devemos tanto estar preparados para ver e ouvir horrores, como também para evitar sermos os autores do que será visto por outros como horror. O melhor mesmo é sempre perguntar se eu gostaria que dissessem isso de mim, ou que fizessem isso comigo, ou que publicassem minha foto desse jeito, etc., antes de eu dizer ou fazer ou publicar algo sobre alguém.
Uma vez um garoto invadiu uma lista de discussões de negócios da qual eu era o moderador e fez misérias usando um nickname feminino, declarando-se o novo moderador, etc. Como se não bastasse, ele começou a intimidar e ofender os participantes, que eram cerca de 1000 pessoas. Era uma lista de discussão de internet, do início da internet ainda. Eu usei de um artifício para travar a saída dele da lista, de modo que ele passaria a receber sempre os e-mails postados ali e não conseguisse mais sair. Depois eu usei de um pouco de técnica de engenharia social e conhecimento de redes para rastreá-lo, até descobrir quem ele era, a cidade onde morava, a firma onde trabalhava, em outra cidade, diferente da que ele morava. Aí eu comecei a postar, como se nada soubesse, mensagens na lista de discussão, dando a entender que eu sabia quem ele era. Os outros participantes não suspeitavam do que eu estava falando, mas ele sabia do que eu estava falando. Tanto é que acabou escrevendo diretamente para mim, com o seu verdadeiro nome, quando eu insinuei que iria informar os seus empregadores do que ele tinha feito. Eu disse a ele para se desculpar publicamente na própria lista de discussão o que ele fez, alegando ter entrado lá embriagado. E daí ele escreveu uma longa confissão assinada com o seu verdadeiro nome e a coisa ficou bem. Mas anos depois eu fui surpreendido por um e-mail desse rapaz preocupadíssimo. Aquela mensagem e as outras que ele tinha postado na lista de discussão ficaram em algum servidor perdido pela internet e agora elas eram encontradas por quem fizesse buscas com o seu nome. Isso estava atrapalhando a sua carreira. Eu disse, sinto muito. Naquela situação e naquela posição que eu estava, já era impossível ter acesso àquelas mensagens e deletá-las. Nessa segunda parte da aula, nós vamos estudar ainda no grupo 8, o capítulo 21. O módulo é o 126, Efeitos de Sentido, Seleção Lexical. Teoria está nas páginas 30 a 32. Quem gostaria de começar? Eu, tia, posso? Vai, Gi. Quando... Eu posso depois, tia? Língua viva. Módulo 126. Efeitos de sentido. Efeitos de sentido. Seleção lexical. Quando escreve um texto na escola, como uma redação na aula de português, ou mesmo uma resposta a um exercício de geografia, ainda que quase não perceba, você escolhe cada uma das palavras a serem usadas. Portanto, faz com que se chama de seleção lexical. E dependendo das escolhas que você faz, o seu leitor pode entender seu texto de um jeito diferente, ainda que o assunto seja o mesmo. Muito bem. Então, seleção lexical. O que é lexical? Lexical são as palavras que compõem uma língua. Então, quando eu falo de seleção lexical, eu falo de escolher as palavras que você vai colocar no seu texto. Você, dependendo da sua escolha, o leitor vai entender o seu texto de uma forma ou de outra forma. Então, nós vamos começar retomando o conceito de sinônimo e antônimo, que vocês já aprenderam, mas que deve ser retomado agora, porque estamos falando de palavras, de sentido de palavras. Famílias de ideias, sinonímia e antonímia. Vai, Maria Clara. São palavras que mantêm relações de sinônima Sinonímia. e que representam basicamente uma mesma ideia. Veja a relação a seguir. Casa, mordida, Moradia. Moradia. O que eu falei, tia? Mordida. Desculpa. Imagina. Residência, sobrado, apartamento, cabana. Todas essas palavras representam a mesma ideia,
lugar onde se mora. Logo, trata-se de uma família de ideias. Observe outros exemplos. Revista, jornal, biblioteca, livro. Casaco, paletó, roupa, blusa, camisa, jaqueta. Serra, rio, montanha, lago, ilha, riacho, planalto. Telefonista, motorista, costureira, escriturário, professor. Muito bem. Então, as famílias de ideias são os sinônimos. Quem lê essa? Tia, quem leu? Pode ler de novo? Pode. Eu posso ler. Vai a Nicole nesse, você lê o próximo, Léo. Sinônimo. É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Sinônimos. Exemplos. Cômico, engraçado. Débil, fraco, frágil. Distante, afastado, remoto. Muito bem. Então, a sinonímia são palavras, duas ou mais, que apresentam significados iguais ou semelhantes. E a antonímia, Léo? Antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários, antônimos. Exemplos: economizar, gastar, bem, mal, bom, ruim. Muito bem. Então, Tia. retomando, O que é sintonia? sinonímia. A Maria Clara acabou de ler. Sinonímia são os sinônimos, palavras que apresentam um significado parecido ou igual. E antonímia são os antônimos, que têm significados contrários. Ah, entendi. Então, sinonímia é uma outra palavra que tem o mesmo significado, e antonímia é ao contrário. Exatamente. Maria Clara, você queria falar alguma coisa? Não, tia, era eu, mas você falou. Não, tia. Mas você falou que eu ia falar, tia. Você falou que um era significado de uma coisa e o outro era o oposto da outra. Observe estes dois exemplos. Preservar nosso patrimônio histórico é uma atitude boa. Preservar nosso patrimônio histórico é uma atitude magnífica. Apesar de as duas frases serem muito semelhantes, a última palavra é diferente de um caso para o outro. Essas duas palavras também têm sentidos muito próximos, mas há uma diferença entre elas. Veja o significado de cada uma. Boa significa ideal, apropriada. Magnífica, extremamente boa, formidável. Agora, sabendo essa diferença de significado, qual das duas frases deveria ser usado para convencer uma pessoa da importância de se preservar o patrimônio histórico? Deveria ser a segunda frase, porque a palavra magnífica dá mais valor para essa atitude. Assim, as escolhas das palavras podem influenciar até mesmo a opinião de uma pessoa. Portanto, por isso, é muito importante o uso do dicionário. É a mesma coisa que eu virar para vocês e falar assim: essa comida está boa, essa comida está deliciosa. Qual das duas é mais convincente? Deliciosa. Deliciosa. Vai te dar mais vontade de comer do que se eu falar apenas que ela está boa. Alguma dúvida, pessoal? Não, tia. Então, vamos aos exercícios na página 42.